Bom, a reportagem do Plantão Alerta está com uma pessoa que está muito ferida, baguada, né? De Viçosa do Ceará, está aqui no Hospital Santa Casa. A irmã dela, de 16 anos, veio a falecer e o túmulo foi violado. A família acredita que, na realidade, alguém tenha tirado o corpo, alguém que conhecia a garota, e até depois dela morta, violaram o túmulo para usá-la. Como é seu nome? Deusinete. Deusinete, como foi essa história? Conte a história que aconteceu com a sua irmã. Bom, o ocorrido foi que no dia 17, na terça-feira, minha irmã veio a óbito às 18h20 na Santa Casa. 17 desse mês. Isso, exatamente. E sendo que eu vim pegar ela ainda na noite de terça-feira, fizemos o sepulto dela na quarta-feira, por volta de umas 5h30, onde deixamos o túmulo todo organizado, com vela, flores, como uma da tradição, tudo organizado. Na quinta-feira, algumas pessoas passaram e viram que estava muito estranho do jeito da cova qual nós teríamos deixado. Na sexta-feira, passou um padrinho meu e viu que estava totalmente diferente de como ele havia deixado. Aí ele voltou, viu direitinho, foi na casa da minha mãe avisar que o túmulo estava violado. De imediato fomos eu, meu pai, minha mãe e toda a família próxima, que só temos família próxima, tios, primos, fomos visitar o túmulo. Quando chegamos, achamos totalmente diferente do ocorrido que nós deixamos. O interessante é que as velas do modelo que nós deixamos permanecia do mesmo jeito, a coroa, a cruz, mas os tornos que eles colocam para dar a dimensão da cova estavam tudo torto. Aí, logo de imediato, na sexta-feira, eu vim até a cidade de Viçosa procurar alguma ajuda para fazer. Eu vim até com outra pessoa, fui direto na igreja. O padre pediu para eu ir à delegacia. Isso mais ou menos por volta de umas 5h30 da tarde. Chegando na delegacia, não havia quem me ajudasse. Não havia delegado, não havia escrivão, não havia ninguém. Só tinha um policial que estava fazendo a aguação do jardim e ele pediu para retornar na segunda-feira. Na segunda-feira eu retornei à delegacia, tinha o escrivão. Ele pediu para retornar na quarta-feira. Eu, com muita insistência, porque eu fiquei preocupada e o meu pai estava muito triste e terça-feira já seria a visita de 7º dia. Ele queria saber se o corpo da filha dele estava no cemitério, né, como nós havíamos deixado. Aí eu, com muita insistência, eu pedi para ele, o escrivão, encaminhar pelo menos um policial para nos ajudar, eu queria ter a certeza de que o corpo estava lá e eu queria uma testemunha da lei. Aí eu liguei para o meu pai, eles foram 3 policiais comigo. Quando chegamos lá, o meu pai estava escavacando. Aí ele já deu com o pé dela mais ou menos 4 palmos do chão. Nós fizemos um buraco com 7 palmos e a 4 palmos já demos com o pé dela para cima. E achamos só o pé. Aí o policial já não deixou a gente mexer, que já era caso de polícia, e ele mesmo já foi lá em casa, ligou para vários lugares, as pessoas ao qual ele poderia pedir socorro, e solicitou o IML, sendo que o IML foi de Sobral. Quando chegou em Tianguá não tinha um delegado que assinasse a ordem para o IML fazer a exumação do corpo. Aí eu voltei na terça-feira para Viçosa, um dos policiais falou que iria me levar em Tianguá, sendo que quando eu cheguei em Tianguá, o policial já havia saído para uma outra ocorrência, então ele não tinha como me ajudar, ele iria me dar uma ajuda, nesse caso não teve como. E o escrivão começou a enrolar, falando que poderia ela estar viva, teria se mexido. E eu mostrando as fotos para ele que não estava, que tinha sido adulterada. E ele quis se conferir com os próprios olhos. Quando ele chegou lá na terça-feira, por volta de 1h30,
1h30, 1h40 da tarde, ele viu que estava mexido e estava a cova aberta. Aí ele pegou e solicitou, disse que ia bater foto na quarta-feira, que ele iria em Tianguá falar com o juiz. Sendo que o meu pai começou em desespero, que não queria era para logo, porque o corpo da filha dele já estava exposto e nós já estávamos fazendo vigília na porta do cemitério desde segunda. A gente temeu uma represária de alguém ir tirar o corpo, sumir com o corpo ou queimar para acabar com alguma prova. E ficamos a noite toda, segunda à tarde, a noite de segunda, terça, ficamos a noite de terça fazendo a vigília na porta do cemitério com a ajuda da família próxima. Aí na segunda-feira à noite ainda fui na delegacia, que tinha umas motos, o pessoal falaram que tinha umas motos andando por longe. Eu fui na delegacia, pedi a colaboração de alguém para me ajudar, porque nós estávamos temendo represária. Só que não tinha delegado à noite na delegacia, então o policial se dispôs a fazer uma ronda no cemitério, sendo que com certeza ele foi. Às 11h30, passou uns 40 minutos lá com a gente e foi embora. Aí terça-feira o investigador foi lá, deu uma volta e bateu a foto e tudo. Depois chegou um carro da prefeitura com um advogado e um representante da prefeitura. Viemos em Viçosa, o rapaz entrou, o advogado falou com o juiz, assinou papel e tivemos que vir aqui em Sobral, dentro do IML, para deixar o papel com a ordem para o IML fazer a exumação do corpo. Quarta-feira foram meu dia, saíram umas 4 horas com o corpo. Eu vim pegar o corpo aqui na sexta-feira de manhã, mas até agora não fomos procurados por justiça, não fomos procurados por prefeitura, não sabemos nem como será o desenrolar desse caso, as investigações, e o que a gente precisa é de investigação, precisamos de justiça, porque esse é um caso que não é comum, abalou muito a família. Meus pais estão muito tristes com tudo que aconteceu, porque não é fácil para um pai perder uma filha de 16 anos e ainda chegar no cemitério, ver o corpo da filha violado. Isso é muito dolorido para qualquer pessoa. Então o que a gente necessita é de justiça. Você acha que a polícia pode fazer mais? Com certeza, tanto a justiça como qualquer outra pessoa que se disponha a ajudar já pode fazer, né? A polícia, qualquer órgão, com certeza tem um poder para se dispor e ajudar nesse caso, porque isso não é um caso de chegar ali, simplesmente enterrar uma pessoa e voltar para casa. Isso é um caso muito sério, vilipêndio de cadáver, foi feito todo um procedimento do IML, estamos aguardando o laudo, mas isso é um caso fora do comum que requer muita atenção da justiça, porque uma pessoa que fez isso com um corpo já falecido é capaz de fazer com qualquer pessoa viva. Agora, você falava que o escrivão questionou que ela poderia estar viva e se mexeu, etc. e tal, mas vocês têm indícios que é o contrário do que ele pensava. Como, por exemplo, você falava que ela saiu do necrotério na cidade de Sobral, da Santa Casa, com uma calça, como é que se chama mesmo? Uma calça descartável. E quando foi desenterrada, a calça dela já não estava do jeito que havia deixado, o corpo revirado, a manga da blusa, o tipo um jaleco que ela estava vestindo, estava rasgado, e ela não tinha condição de rasgar uma roupa daquele jeito. Se ela já aqui no hospital já não tinha força, ela já não estava nem reagindo no momento que ela estava sendo feita o desmamamento do retiramento do sedativo, né? Porque eles estavam retirando o sedativo aos poucos e o corpo dela não estava reagindo como esperado. Então não tinha como uma pessoa dentro do hospital, com todos os parâmetros médicos, o corpo não reagir, e vai reagir dentro de um caixão debaixo de 7 palmos de areia. Não tem condição, isso não é uma lógica. Qualquer pessoa que visse, por cima que você visse logo
a bagunça que estava em cima da cova dela, da areia, não precisaria nem de bater foto e de escavar, porque ali já estava indício de que foi violado. É tanto que chamou a atenção de quem passava lá. Por isso que o pensamento do escrivão, ele não tem muita lógica. Você falou que o pessoal passou, alguém passou, já verificou que alguma coisa estava de errado ali no túmulo, né? Você disse também que um pé estava diferente de como era. Ela, quando foi o momento que foi escavado, ela estava com o pé em cima da tampa do caixão. Logo, quando meu pai estava olhando lá com a polícia, ele estava escavando, já acharam pedaços da tampa do caixão em cima, na areia. E quando eles acharam, ela estava com o pé dentro do caixão, outro em cima da tampa e a cabeça em cima na tampa do caixão. Então não tem lógica, isso não tem lógica. E você olhar em cima na cova, você já vê que não tem lógica de alguém desenterrar, meter a mão fora da areia, tirar aquela areia, jogar toda fora e depois entrar, acender a vela do mesmo jeito, colocar a coroa, a cruz, sem lógica. Qualquer pessoa leiga no assunto consegue identificar que não tem lógica, né? Isso é um descaso de quando aconteceu isso, que eu tivesse entrado já com o BO, já era para imediato, não precisaria nem alguém verificar, já era de imediato já para a polícia ter solicitado alguém da lei, alguém mais experiente, alguém que fosse responsável, que tomasse conta do caso. Né? E o que a gente precisa é que alguém que tome conta do caso, que a gente precisa de resposta, precisamos de justiça. Como era o nome dela? Maria Lucinete Gomes do Nascimento. Tinha 16 anos. 16 anos. No dia 24 agora de maio, ela completaria 17 e ela morreu dia 17 de maio. Ela morreu de quê? Ela morreu de um AVC. Foi constatado uma hemorragia cerebral que ocorreu na sexta-feira, no dia 30 de abril. Veio para Viçosa, ficou no hospital. Até então, a notícia que eu tenho que eles colocaram só soro nela. Ela chegou com uma banda, o lado direito, o lado esquerdo sem tato, tanto nos braços como na perna. Chegou na Viçosa, simplesmente deram um soro. O descaso também do hospital de Viçosa já foi demais, porque uma pessoa que chega com sintomas de AVC encaminharam para a Santa Casa na meia-noite de sábado para domingo. Então foi muitas horas de espera sem um socorro. Aí já começou o descaso da prefeitura, o descaso dos governantes. A cidade, por ser pequena, tinha que ter um processo de agilidade maior para os pacientes com casos graves, já que não tinha suporte dentro do hospital para manter. Poderiam ter mandado logo para Sobral, para um outro local que tivesse uma estrutura de atendimento. Aí colocaram só no domingo. A família acredita que tenha bandidos, indivíduos que já a conhecia, fizeram isso. Olha, pelo ocorrido, são exatamente assim, você percebe que foram pessoas sábias, pessoas que provavelmente já tenham praticado isso em algum lugar e não tenha sido descobertos, ou alguém que simplesmente para fazer o mal, para se saciar de alguma coisa que a gente não sabe ainda, não temos suspeita, mas esperamos que a justiça encontre e faça essa pessoa pagar. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só isso. Plantão alerta. Plantão alerta.